Já estamos prontos para mais um recall de História do Brasil. Prof. Lucas Donato, canal do YouTube que vai te ajudar a dar um reforço na compreensão de conteúdos importantes da disciplina de História. Estamos juntos, vamos nessa, vai dar tudo certo. Hoje, implantação do sistema colonial. Vem comigo. Bom, a primeira questão do nosso recall, desse momento inicial da introdução do sistema colonizador no Brasil, eu quero tratar de um aspecto importante que você não deve esquecer, que é aquela parte sobre período pré-colonial. Por isso, selecionei uma questão simples para retomar alguns conceitos importantes. Vamos lá? Questão 1. O início da colonização portuguesa no Brasil, chamado período pré-colonial, de 1500 até 1530, foi marcado pelo cuidado. Falou em pré-colonial, lembre-se do conceito. Período que antecede a efetiva colonização, a efetiva sistematização da exploração das nossas terras, tá bom? Marcado por um relativo abandono de nossas terras, também pela existência de algumas expedições, pelos primeiros contatos com os povos indígenas, também pela exploração já ali do pau-brasil, a existência das feitorias, do escambo, tá? Mas também marcado por invasões estrangeiras, lembre-se lá, principalmente das invasões francesas. Show de bola? Vamos para as alternativas. Letra A, envio de expedições exploratórias do Brasil, do litoral e pelo escambo do pau-brasil. A letra A está interessante, tá? Eu tenho 3 tipos de expedições no pré-colonial. Eu tenho a expedição de reconhecimento, eu tenho uma expedição exploratória de pau-brasil, eu tenho expedição guarda-costas para proteção do nosso litoral. E o escambo era sim um tipo de mão de obra, um tipo de relação estabelecida entre portugueses e indígenas pela obtenção, portanto, da madeira do pau-brasil pelos portugueses. Os portugueses interessados no pau-brasil que tinha ali o sentido econômico e por meio do escambo, né, das trocas, eu tenho ali uma mão de obra indígena, tá? Ainda não de teor escravista, mas já tinha uma mão de obra indígena baseada no escambo. Lembrando ainda das feitorias ao longo da nossa costa. Letra B, plantio e exploração do pau-brasil associado ao tráfico africano, de forma alguma. A atividade do pau-brasil é uma atividade extrativista vegetal, tá? E não está associada ao tráfico africano. Letra C, deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Não, de forma alguma. Qualquer tipo de estrutura administrativa e de exploração sistêmica e econômica nós temos a partir do início da colonização, e este marco vem com a expedição de Martim Afonso de Souza em 1530. Item D, fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Também não, também não. Por quê, professor? Porque essa questão missionária jesuítica, por exemplo, vai vir com o início do processo colonizador. De fato, aqui eu estou no pré-colonial. E você já sabe que a E também está falsa, porque eu ainda não tenho implantação da lavoura canavieiro. O primeiro engenho vai vir ali nos primeiros anos pós-expedição de Martim Afonso de Souza. Tá legal, meus queridos? Questão 1, já deu para revisar pré-colonial? Vamos em frente. Vamos puxar aqui então a questão 2. Deixa eu passar aqui a questão 2, chamar aqui na tela. Ó, a questãozinha mais robusta. A questão 2 dizendo: processo de colonização portuguesa sobre o Brasil tem como um de seus pressupostos básicos a manutenção do pacto colonial, que regula as relações entre colônia e metrópole. Bom da questão que o enunciado já traz conhecimento, né? O enunciado é um parceiro seu, é um aliado importante. E aí, quando ele diz relações entre colônia e metrópole, você já sabe de quem está no trato da relação de pacto colonial. Esse pacto pode ser definido como pelo que é a definição de pacto colonial. Bacana? Letra A, acordo celebrado entre portugueses e recém-chegados ao Brasil e os nativos. Será que o pacto colonial era uma relação de acordo entre portugueses e índios, né? Ou entre metrópole e colônia, como já posto no enunciado? Cuidado! Letra B, acordo feito entre os proprietários de terras na colônia, os governadores gerais e o rei de Portugal, com o objetivo de evitar concorrência econômica da metrópole, entre metrópole e colônia. De forma nenhuma. Havia uma relação de complementaridade e monopólio, tá? Letra C, instrumento de dominação e imposição religiosa. Calma!
Essa dominação do pacto colonial é de natureza política e econômica e não primariamente religiosa. Eu tenho reflexos religiosos sim, mas não de natureza primária religiosa. Puxando a próxima alternativa, vamos embora. Letra D, o instrumento de dominação política e econômica exercida pela metrópole, maravilha, que se caracterizava pelo monopólio do comércio colonial e pela complementaridade da produção colonial em relação à metrópole, sendo proibida a criação de manufaturas na região colonizada. Corretíssimo. A proibição de manufaturas, o monopólio comercial, o princípio da complementaridade, puxando uma exceção que lá no século XVIII o Marquês de Pombal chegou a flexibilizar e permitir estabelecimento de manufaturas no Brasil, mas a Rainha Maria I logo em seguida revogou a medida, que só seria liberada mais uma vez com Dom João VI em 1808. Bacana? Então, lembrou pacto colonial, lembra de mercantilismo. Colonialismo é um elemento mercantilista que buscava acumular capitais na colônia para a metrópole. O princípio da complementaridade, a ideia de que a economia da colônia é uma extensão da economia da metrópole. Muito cuidado com isso aí. E claro, montamos aqui um colonialismo de exploração. Bacana? Letra E. Acordo celebrado entre Portugal, Espanha e suas respectivas colônias? Não necessariamente entre Portugal e Espanha, mas o correto é que tanto Portugal quanto a Espanha esteve em relação de pacto colonial. Mas vamos ver o restante, né? Porque aplicando um sentido semântico diferente na letra E, você poderia até chegar em uma coesão. A fim de se evitarem conflitos territoriais e se garantir maior produtividade das regiões exploradas. Não necessariamente essa questão dos conflitos territoriais, tá bom? Vai ficar muito mais nítido a boa resolução aqui da letra D. Bacana demais. O que eu quero lembrar então para você aqui de importante? Gente, aqui eu estou tateando, examinando, e você deve estar atento, essa questão de que da implantação do sistema colonizador, que tem duas variáveis importantes. Qual? A lavoura da cana-de-açúcar no aspecto de estrutura econômica e o sistema de capitanias hereditárias no aspecto administrativo. Vamos analisar um pouco disso nas próximas questões, vai dar tudo certo, vamos em frente. Chama a próxima questão aí, que essa moçada do canal Prof. Lucas Donato já está querendo mais conhecimento. Vamos embora. Questão 3. Quando uma atividade humana provoca discussões a respeito de ser moralmente boa ou ruim, está se falando da ética daquela ação. De um modo geral, não se costuma avaliar cada atividade deste ponto de vista, porque a sociedade já estabeleceu os parâmetros do bem e do mal para a maioria das esferas. A ciência, no entanto, está levantando com suas descobertas uma série de questões que precisam ser eticamente avaliadas, exatamente por serem decisões que a raça humana nunca enfrentou antes. A organização sociopolítica no Brasil colonial esteve permeada pelas questões morais e éticas, como se percebe na condição do homem bom, que para exercer o cargo público deveria ser um... Calma! Se eu falei de homem bom, você lembra de câmaras municipais e você lembra de governo geral, né? Peguei lá de baixo e subi a escada. Governo geral foi uma reforma administrativa sobre as capitanias no Brasil que buscava uma centralização do poder, estabelecendo também as câmaras municipais que exerceriam o poder local, tá, dos municípios na colônia. Quem representava essas câmaras municipais eram os homens bons, que normalmente eram proprietários de terra. Além disso, tinha que ter uma certa pureza de sangue. Daí essa questão moral, né, que está sendo aludida no termo da questão. Vamos puxar as alternativas? Vamos embora? Letra A. Alternativas aqui bem enxutas para a gente debater. Letra A. Indivíduo que praticasse atos considerados bons e atitude de caridade. B. Forte crítica do sistema escravista e exploração do homem pelo homem. C. Defensor do Estado laico e da liberdade política e de expressão. Letra D. Religioso, que fosse reconhecido pela Igreja Católica pela sua conduta ética correta. Ou letra E. Católico de nascimento, de etnia branca e proprietário de terras. Gente, é uma afirmativa que vai de encontro à mentalidade administrativa e econômica que eu tenho lá do início da colonização, é a letra E. Ou seja, de um representante de cargo público católico, tendo em vista a relação entre Estado e Igreja em Portugal, de etnia branca,
ou seja, o projeto colonizador do homem branco europeu português para nossas terras, e também um projeto baseado numa açucarocracia, ou seja, proprietários de terras e engenhos que tinham uma hegemonia política dentro das principais instituições. Não esqueçam que muitos portugueses, para aceitarem vir ao Brasil, desejavam sempre o quê? Cargo público. E uma boa oportunidade era se tornar um homem bom no Brasil colônia. Lembrando que essa administração colonial é muito marcada também pelo patrimonialismo, aquela confusão entre o público e o privado, o uso do poder público para benefício privado, de relações clientelistas também, de troca de favores e outros elementos que são muito bem analisados por diversos historiadores, pensadores da história do Brasil, tá bom? Então, letra E está de acordo com o que nós precisamos nominar para esta questão. Já está batendo a porta a próxima questão, vamos dar o gás, chama ela, chama a próxima questão, ó. Observe a charge a seguir. Eu tenho uma charge aqui lateral, não podemos errar novamente ou os brasileiros vão acabar falando francês. E ali eu tenho uma reunião do rei, o sujeito lá, com um projeto governador-geral pronto para ser ativado. A charge sobre os primeiros tempos da colonização no Brasil remete aos seguintes acontecimentos. Gente, com a chegada do projeto colonizador, logo em 1534, foram ali estabelecidas as capitanias hereditárias, ou seja, uma estratégia de se repassar para a iniciativa privada os custos inicial da colonização em nome dos donatários e ter ali uma parceria entre tais donatários e a coroa e o rei. Este donatário recebia capitania por meio da carta de doação, tinha regras a cumprir, afazeres a atingir por meio lá do foral e tinha atribuições importantes em meio a tudo isso. A fundação de novas vilas, a concessão também de sesmarias, a coleta de impostos, a organização e principalmente o investimento na terra para desenvolver tal capitania, tá? Entretanto, você deve lembrar que essas capitanias terminaram fracassando, à exceção de duas, São Vicente e Pernambuco. E a que se deve este fracasso? Lembra das persistentes invasões estrangeiras, da resistência indígena, do isolamento entre as capitanias muito forte, da distância mesmo da metrópole também e até mesmo o esgotamento dos recursos por parte dos donatários. Ou seja, a charge diz, não posso errar, senão o brasileiro vai acabar francês. É uma menção que é a ameaça estrangeira e a necessidade do sucesso do estabelecimento do projeto do governador-geral, que era uma acomodação política, uma reforma política sobre as capitanias hereditárias que não estavam indo muito bem. E a marca desse governo geral é justamente a centralização e também a proteção do território. Então, vai ficar bacana a minha alternativa aqui, a letra A, o fracasso das capitanias hereditárias e a instituição do governo geral. Letra B fala em navios guarda-costas contra piratas franceses. Eu já tenho esses tipos de expedições antes mesmo do estabelecimento do governo geral. Não se estava tendo efetividade apenas. Letra C, o projeto protestante dos franceses de catexar os índios. Bom, algum projeto protestante vai existir lá na França Antártica, que foi posterior ao estabelecimento do governo geral em 1555, que é o que está descrevendo na letra D. E a letra E fala em contestação do Tratado de Tordesilhas pelo rei francês. Bom, a melhor alternativa que sincroniza, que dá coesão ao elemento da textualidade da charge, realmente é a letra A. A passagem ali, a acomodação, a reforma política ocorrida em 1548. Com a fundação do governo geral e também a fundação de uma sede administrativa em Salvador, devido à localização geográfica importante naquele instante. Então guarda aí, questão 4, resposta certa, letra E. Então, implantação do sistema colonial, pré-colonial, o conceito de pacto colonial, eu tenho ainda, vamos puxar aqui a atenção de vocês, as características de um sistema de capitanias hereditárias que são importantes, da própria administração em si, da colônia, e ainda o sistema lá do governo geral, que existiu aí por muito tempo, tá bom? Esse foi mais um recall que o professor Lucas preparou aí para vocês, espero que tenha reforçado estruturas importantes do conteúdo, estamos juntos. Até a nossa próxima
demonstração, até a próxima nossa apresentação aqui no canal. Seja bem-vindo mais uma vez, aperta aí no curtir, tá? Aperta aí no danado do like, aperta no sininho, aperta aí no que você aparecer na sua frente para ajudar esse canal a dar uma decolada. Grande abraço, pessoal, valeu!